Eu tava pensando aqui hoje sobre a pandemia, né, época da Covid e tal. E eu não sei se aconteceu só com vocês ou se foi só aqui em casa, mas acho que não. Essas coisas é universal, não acontece só com uma pessoa. É de que você ter 2 idosos dentro de casa, você fazer de tudo para aqueles idosos não pegar Covid e todo o resto da família tá nem aí, né, pra não falar um palavrão. E além de não tá nem aí, continuar a querer ter contato, continuar a querer ficar na sua casa e transmitir aquilo pros idosos que você tanto cuida. Eu vou especificar essa história e eu acho que eu vou dar até nomes aqui, né, de parentes. Enfim, a pandemia começou um pouquinho depois da minha festa de 15 anos. A gente começou a se cuidar, sabia que era uma coisa séria, que pegava e matava principalmente os idosos, né. E eu e minha irmã realmente só tinha a minha avó. A gente não tinha nenhum parente que quisesse cuidar da gente a nossa vida inteira, além da minha avó e do meu avô. Então, o cuidado... É que o vídeo ia acabando. Então o cuidado que a gente tinha com eles é porque a gente sabia que sem eles a gente não teria mais ninguém. Seria eu e ela pelo azar da vida e assim, não teríamos mais aquela rede de apoio e querendo ou não, a gente também era o rede de apoio deles, sabe? Porque o tanto que eles cuidavam da gente, a gente também cuidava deles. Enfim, a pandemia começou, a gente começou a se cuidar. Minha avó sempre muito cabeça dura, gente. Minha avó e meu avô, porque o idoso é tão cabeça dura assim, né? Com questão de máscara, minha avó usava quando ela era um lugar muito lotado e tal. Mas às vezes ela ia na rua e falava que não tava muito cheio, ou ela saía pra conversar com o vizinho do lado de fora. A gente tinha que correr, levar uma máscara pra ela. E às vezes até xingava, brigava com a gente, porque não tinha necessidade. Enfim, acontece. São idosos, né? A gente tem que absorver e enfim. Mas tinha os nossos outros parentes. Meu pai não, na época da pandemia, eu acho que ele veio pouquíssimas vezes aqui. Mas assim, a filha da minha avó, o meu tio, a família, assim, no modo geral, todo mundo ficava tipo assim, pandemia, não tem nada a ver, não acontece nada, ou se morrer, morreu. Então assim, ninguém se importava com a questão da minha avó e do meu avô poder partir, caso eles pegassem a Covid deles. Contando que a gente pegou Covid aqui em casa na época da pandemia 3 vezes, mas graças a Deus foi no finalzinho da pandemia já tava tendo vacina, já não tava tendo aquele excesso de pessoas no hospital e graças a Deus a gente não foi parar no hospital. Mas enfim, o que eu quero dizer é que realmente foi muito difícil essa época, tanto por questão do meu avô e da minha avó ser cabeça dura. Meu avô até que não era muito, porque eles ficava mais no serviço e quando ele ia de máscara. Mas a minha avó, gente, era muito cabeça dura, principalmente os meus parentes. A minha avó, a gente conseguia ficar em cima, porque a gente saía com ela, sempre estava com ela, né? Enfim, então a gente sempre conseguia ficar em cima. E minha avó também tinha um problema de saúde que ela não conseguia muito sair de casa sozinha. Então a gente conseguia ficar muito em cima, mas questão da filha da minha mãe, do meu tio e dos outros parentes, ninguém se importava. Ninguém dava a mínima pra Covid, nem muito menos se meu avô e minha avó pegassem. Se pegasse, tratava, se não tratasse, morreu. Então, assim, essa época da Covid eu percebi que todo mundo tava nem aí, sabe? Eu sei que eu também era uma pessoa de risco caso eu pegasse Covid, eu sei. Mas a minha preocupação mais foi com a minha avó e com o meu avô, contando que na época de escola, a gente voltou pra escola na época da pandemia e era híbrido, metade ia e metade ficava em casa. É o meu gato, tá? Aí a gente, quando ia pra escola, a gente não tirava máscara, ficava de máscara, contando que a Covid acabou assim, foi liberado ficar sem máscara, a gente continuou um tempo ainda usando máscara, porque a gente não confiava. A gente fez a nossa avó usa máscara até um tempo depois que a Covid acabou, porque realmente, gente, era uma coisa assim que eu não podia vacilar, nem a minha irmã, de perder a nossa avó. E muito menos nossa avó também, né? Então, assim, foi uma época muito chata, muito difícil. Nossa, vocês não têm ideia do quão foi difícil. Mas superamos, estamos aí. Minha avó ficou com sequela, mas, como eu disse pra vocês, minha avó ficou com sequela da Covid, mas acontece, pelo menos ela não foi parar no hospital e muito menos ficou, assim, com sintomas enormes dentro de casa. Ela e os médicos que ela pegou diabetes exatamente depois da Covid, que ela ficou muito fraca e o sistema dela, e ela comia muito doce e o sistema dela não aguentou e por isso que ela teve a diabetes. Mas esse foi o único sintoma que ela ficou depois da Covid, foi a diabetes, que eu acho que é porque ela já também estava muito abaqueada, né? Mas graças a Deus foi só isso. Eu sei de pessoas que ficaram muito piores, sabe, depois da Covid. E assim, não foi uma época fácil. Nossa, meu Deus do céu, que época dolorosa, tá? Ainda mais pra gente aqui em casa. E assim, eu fico pensando, ninguém tem amor por elas, assim. Eu amo no caso a mãe deles, né? Que a minha avó é mãe deles. Eu amo minha mãe, porque minha mãe é importante. Nessa época da Covid a gente percebeu muito o quanto são importantes, sim, quanto ela é importante pros outros, porque foi doloroso. Mas enfim, aí a Covid acabou, as nossas vidas voltaram ao normal, continuo vigiando a vacinação da minha avó e do meu avô, a minha vacinação, porque é importante tomar a vacina tanto da gripe quanto da Covid. E é isso, eu sei que teve muita gente também, eu acho que não foi só eu que passou por isso, de ter que cuidar dos idosos e além de se cuidar e ficar preocupada de saber que são pouquíssimas pessoas da família que se preocupam de verdade com os nossos parentes, porque a família é uma coisa tão nojenta, sabe? Eu parei pra perceber nessa época que todo mundo fala que ama, mas no final do vamos ver, é 1 ou 2 que ama só. E a minha avó até hoje não entende muito. Ela fala que era do jeito deles fazer isso, de não se importar muito com a época da pandemia, mas não era, gente. Porque você não se importar com a pandemia é uma coisa, mas você não se preocupar com a pessoa que te gerou, ou com a pessoa que tá aí sempre por você, é outra coisa. Então, assim, eu sei que teve muita gente que passou por isso. Eu já tava querendo
trazer essa história uma vez aqui, porque eu não sei de relato nenhum de pessoas que passaram por isso, de cuidar de idosos na época da pandemia, mas eu sei que eu não sou a única, como eu disse, e eu sei que não foi fácil. A maioria dos idosos são tudo cabeça dura, muito difícil de lidar, e os outros parentes também são muito difíceis de lidar. Não basta só você ter a consciência, porque só você ter na consciência, você vai sofrer e ter uma carga muito maior do que aqueles que não têm, sabe? Então eu sei que não foi só eu, e não foi fácil, né, pra quem passou por isso. Eu sei que tem idosos que são bonzinhos e tal, mas tem muitos idosos de cabeça dura. Nossa, eu convivo com 2. Mas assim, eu espero que dê tudo, espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham passado por isso também. E um beijo, tá? Eu só queria contar essa história, eu tava pra contar fazia bastante tempo. E é isso. Tchau!